Bem, hoje são 27 de fevereiro de 2026. Esse é um registro de raciocínio, de pensamento, de reflexão. Hoje eu coloquei aqui, já acordei pensando sobre isso e peguei um canal aqui para usar de exemplo disso que eu vou falar. É esse canal aqui que está aparecendo na tela, do André Gibran. Por que eu vou utilizar ele? Porque, como eu sempre faço, eu uso um comparativo do antes e depois. Então, esse André Gibran, eu peguei um vídeo dele falando sobre você investir tempo e dinheiro naquilo que você quer, certo? Não está errado. Ele não está errado, mas ele não falou sobre uma consideração muito importante, que é o fato que é o risco, é o terceiro fator: tempo, dinheiro e risco, tomar risco, e assumir responsabilidades sobre a sua família e estar decidido aquilo, né? A colher as consequências, certo? Então, quando você é sozinho, tudo bem. Mas, enfim, mas quando você tem família, a história é diferente. É assim que eu penso hoje. Vamos lá. Na verdade, eu sempre pensei assim, né? Somente algumas coisas que eu fui amadurecendo com o tempo. Mas qual é o registro? O registro aqui é sobre essa questão da possibilidade que eu estava pensando em investir na profissão de copywriter. Bem, já estou estudando inglês há 2 anos, com uma das razões pelas quais eu estou estudando inglês, cara, justamente para ler o material em inglês, né? Os materiais em copyright, sobre copywriter, sobre copywriting, que são mais em inglês, a maior parte, os principais autores são em inglês, e tem pouca coisa já traduzida para português. Então, uma das coisas que eu investi foi o meu tempo para aprender inglês, e sabendo que isso não me serviria, isso não me serviria só para isso, certo? Me abriria uma janela de aprendizado para outras áreas. Então, o inglês foi uma decisão que eu tomei não só por isso, mas por causa desse outro motivo. Não serviria só para isso. Bem, o que foi que eu percebi analisando o canal desse rapaz? Eu percebi algo que é de praxe, que é praticamente todos eles seguem essa mesma linha. Você vender ilusão. Então, não só os copywriters, mas os vendedores da internet. Porque dentro das leis do poder, eles acabam conhecendo isso e eles passam uma imagem que eles não são na realidade. Dizem que você vai prosperar, vendem facilidades. Então, isso aqui já é de conhecimento praticamente comum, mas você parece que fica sempre na esperança de que vai encontrar uma situação diferente. E eu ainda não encontrei. Sinceramente, não me recordo aqui de uma situação diferente disso que eu acabei de falar, dessa característica que eu acabei de falar. É como Jesus falava, são salteadores, são raposas, né? São ladrões. Porque eu sei bem o que é. Recentemente eu passei por uma situação muito difícil, que foi humilhante para mim, muito difícil, foi quase traumatizante. Eu precisei segurar muito bem a onda nesse dia. Eu não sei como isso não virou um trauma para mim. Não sei como isso não mudou minha personalidade, porque foi assim, muito, muito traumatizante o que eu passei. Foi lá no metrô, só para registrar. E isso foi o quê? Foi o fruto de uma negociação com um vagabundo como esse.
A diferença foi que esse vagabundo que tentou me enganar, eu encontrei ele pessoalmente, sabe? Esses outros vagabundos, eles estão na internet, enganando as pessoas, roubando o tempo e o dinheiro delas. E eu, sinceramente, como cristão, não quero me tornar isso. Não quero. Eu não vou vender a minha salvação, a minha comunhão com Deus, isso é uma coisa minha. É um ponto de vista meu. Eu não vou vender a minha salvação, a minha comunhão. Seja por 1 milhão ou por 1 bilhão. É um ponto de vista meu. É uma decisão. E esses vendedores de internet, praticamente todos eles são assim. Então, se for para vencer sendo assim, eu não quero. Eu não vou fazer. Eu prefiro eu prefiro assumir o longo prazo, mas sendo útil para as pessoas, sendo útil de verdade, vendendo aquilo que elas precisam, aquilo que vai ajudar elas a resolver um problema de fato. Por exemplo, ferramentas, alimentos, praticidade, coisas que vão deixar a vida das pessoas mais práticas, mais fáceis. É isso que eu quero, que eu vou fazer. Eu não vou viver enganando as pessoas. Então, esse canal aqui, desse rapaz, ele se encaixa exatamente nisso. Se a gente pegar aqui os vídeos mais antigos dele, olha só, aqui são de 11 anos. Ele começou a gravar os vídeos. Você sabia que dropshipping não é importação? Dropshipping é dropshipping, importação é isso daqui. Esse foco é tudo que você precisa então, para fazer. Esse tem esse vídeo aqui dele no começo. Então, é bom que ele não apagou, né? Você vê que é um ambiente mais simples. A posição dele... Fazer alguma coisa dar certo. Eu vejo por mim, muitas vezes... Ele não tinha nada aqui, estava vendendo uma coisa que ele não tinha alcançado. É sempre assim. Então, é sempre assim. Eles vendem algo que eles não vivem. Eles falam que eles leem alguma coisa num livro de autoajuda e vendem aquilo para você como se eles estivessem vivendo, estivesse mudando realmente a vida deles, e não é. Sabe? Eles acabaram de ler um livro, não passou nem um mês, e já estão vendendo aquilo para você como se realmente aquilo tivesse feito diferença na vida dele. Isso é uma covardia. Então, e as pessoas compram. O lado interessante disso é que as pessoas compram, porque a gente, como dizia um certo autor, que eu não me recordo aqui, as pessoas gostam de ser enganadas, né? Me fugiu o nome dele agora. Barnum, P.T. Barnum. Eram os charlatões, né, americanos. As pessoas querem ser enganadas. Então, por um lado você fica tentado, mas qual é o peso que isso vai me trazer a longo prazo, sabe, de consciência? Bem, é uma coisa até para se pensar, sabe? Se for uma coisa que você consegue fazer e você se livrar daquilo rápido, tudo bem, sabe? Sei lá, fazer 1 milhão rápido, tudo bem, mas você passar anos insistindo nisso, enganando as pessoas, deve ser perturbador. Então, aqui a gente vê uma postura dele, e dentro de alguns anos depois, dentro de 5 anos, ele já começa a mudar essa postura. Você vai vendo que ele fica tentando várias coisas. Fala aí, tudo bem? Né? Aqui é André Gibran para compartilhar com você alguma coisa que pode ajudar você. Ele fica tentando várias coisas, ele muda para um local melhor, mas você percebe que ele já mudou a postura dele completamente. Se você é empreendedor digital, assim como eu, isso aqui vai ajudar. E ele vai compartilhando coisas que, entre aspas, tem mudado a vida dele. Mas o que está mudando a vida dele são as pessoas que acreditam nessa história e estão comprando os cursos dele. E enquanto a vida das outras pessoas não muda em nada. Então é sempre assim. Infelizmente, eu não quero isso para mim.
E esse é um vídeo para registrar esse raciocínio hoje. Eu coloquei aqui, anotei algumas profissões que eu posso ter, que eu posso ser, que talvez não me deixem ricos, algumas delas com certeza não, mas que eu vou viver pelo menos com a consciência tranquila. E sendo útil para outras pessoas, que isso vai, né, me trazer uma certa satisfação. Mas eu sei que o mais importante no final das contas, humanamente falando, é o dinheiro, né, é o bem-estar que você traz para a sua família, é o que é pagar suas contas, é honrar seus compromissos, é o que vai realmente te deixar com a consciência tranquila. Mas é isso. Então, você vê que ele tem uma trajetória, depois de 5 anos, ele vai mudando a forma como que ele aborda, ele grava muitos vídeos, e sempre investindo nisso, né? Mas o que dá para ver é que depois de 10 anos, ele ainda não alcançou esse objetivo milionário. Fica claro isso, sabe? Depois de 10 anos investindo nisso, ele ainda não alcançou esse objetivo milionário, mesmo enganando as pessoas. Panorama geral da mudança hoje, ó, dá uma olhada. Na sala de jantar, hoje eu trabalhei ali, ó. Trabalhei ali, só que eu não acho o cartão da câmera de jeito nenhum. Aí eu tô arrumando meu escritório, agora que o Theo reapareceu, as coisas ficaram tranquilas. Tô arrumando meu escritório de novo, tá melhorando, dá uma olhada, ó, olha lá. Cadeira de trabalho ficou ali, estação de trabalho, aqui eu botei essa vizinha preta, vou colocar as coisas nela ainda. Essa branca, nada disso aqui dá um cenário bom pra vídeo, né? Branco com preto tá estranho. Então não vou colocar pra vídeo não vou colocar atrás do computador. O computador tem as webcams, as duas. Então é isso. Então, você tem que estar disposto a enganar os outros. Essa é a moral da história. Para você fazer isso, ganhar dinheiro, você tem que estar disposto a enganar os outros e não é garantido, certo? Ainda tem isso. Não é garantido. Você pode passar anos tentando enganar os outros e não ganhar nada. Então é isso. Esse é o registro. Isso aí mostra